Meus amigos, estamos aqui para apresentar o segundo vídeo sobre a seita do Senhor Olavo de Carvalho. Neste segundo vídeo nós exporemos a relação entre o pensamento de Olavo de Carvalho e os princípios da franco-maçonaria. Para isso, nós partiremos desta obra aqui, Filosofia e seu Inverso, obra editada pela Vida Editorial, que pode ser encontrada na internet ou nas livrarias. Bom, nós vamos começar aqui tratando do capítulo Os Filodoxos perante a História, um capítulo dessa obra, que trata da definição do que é filosofia. Bom, segundo os maiores especialistas em filosofia, a disciplina filosófica ela se caracteriza pela discussão racional, pelo uso da razão como fator de demonstração daquilo que se afirma, daquilo que se diz. Não se pode considerar como filosófico algo que não passa pelo crivo da prova racional, da prova lógica. Inclusive, o que distingue a filosofia de outras coisas, como a mitologia, como a poesia, como a literatura, como a religião, é justamente o seguinte: tudo aquilo que o filósofo afirma tem que ser fundamentado em algum argumento racional que esteja acessível a todo ser humano e que possa ser examinado por qualquer pessoa. Então, a base da filosofia é a argumentação racional. Isso é algo, diríamos, consensual dentro daquilo que chamamos de filosofia, daquilo que chamamos de tradição filosófica. No entanto, Olavo de Carvalho, nessa obra, Filosofia e seu Inverso, sustenta uma outra visão, bastante alternativa, bastante diferente do que seria filosofia. Bom, em primeiro lugar, Olavo de Carvalho diz o seguinte: filosofia e o filósofo não têm a missão de provar nada. Então, segundo Olavo, a filosofia e o filósofo não teriam por objetivo primário demonstrar nada daquilo que dizem. Segundo ele, a filosofia seria uma espécie de revelação, seria uma espécie de transmissão de uma visão abarcante da totalidade, que seria transmitida às gerações subsequentes, para que a partir daí o sujeito formasse um senso de orientação da vida. Segundo Olavo, inclusive, a arte ela é mais essencial do que a filosofia, porque a arte organizaria a experiência e daria mesmo uma forma cultural. Ele diz isso na página 64. A arte se antecipa aos filósofos. Quer dizer, os artistas, antes dos filósofos, teriam sido capazes de intuir certas verdades universais. E os filósofos teriam chegado posteriormente. Quer dizer, a missão do filósofo seria apenas aclarar aquilo que já estava presente na poesia e na mitologia. Nesse sentido, Olavo de Carvalho vai de encontro à tese de Eric Voegelin, de que a filosofia seria apenas uma diferenciação da mitologia. Segundo Voegelin, a mitologia traria a verdade compactada e a filosofia traria a verdade descompactada, de maneira que não haveria um fosso entre mitologia e filosofia, de maneira que a diferença entre as duas não seria tão grande assim. Isso nós percebemos quando nós vemos a metodologia usada por Olavo de Carvalho no curso online de filosofia, do qual participei há algum tempo. Olavo de Carvalho valoriza muito uma abordagem literária. Ele convida inclusive seus alunos a lerem bastante literatura, porque ele acredita que a partir dali você terá acesso à experiência compactada e a partir disso então você poderá descompactar essa experiência, transformando-a em conceitos. Então a ideia de Olavo de Carvalho basicamente é que a filosofia ela se encontra
presente, não tanto na discussão, mas sim nesse ato, originariamente revelador, intuitivo, capaz de desvelar a partir de uma visão direta o todo da realidade. Né? Essa noção, ela tem muita relação com aquilo que a própria franco-maçonaria desenvolve como noção de sabedoria. Os maçons, eles têm uma noção de sabedoria, de filosofia, que é muito semelhante a essa noção do Olavo de Carvalho. Segundo os maçons, a sabedoria estaria escondida nas grandes obras de arte da humanidade. Interessante, as constituições de Anderson, que foram escritas em 1717, e que é um documento que fundamenta, né, a grande loja da Inglaterra, ou seja, dá origem à maçonaria moderna. Segundo essas constituições, né, a sabedoria estaria escondida nessas obras arquitetônicas, nessas obras artísticas da história da humanidade. A maçonaria acredita no seguinte, que Deus, o grande arquiteto do universo, né, eles chamam de grande arquiteto do universo, teria enviado à Terra diversos avatares, diversos sábios, gênios, e esses gênios teriam consignado nessas obras de arte os elementos da verdade universal, sob a forma de símbolos, e que somente aqueles que estivessem preparados para isso seriam capazes de desvendar estes símbolos e transformá-los em conceitos filosóficos. É exatamente isso que o Olavo de Carvalho busca em seu curso. É o mesmo método, é um método maçônico, ou seja, o seu aluno é convidado a ler grandes obras de literatura e é levado ao mestre através dessas experiências artísticas, destas experiências compactadas pela arte, a desvelar o sentido do universo através dos ensinamentos do mestre. Não é? É interessante também o seguinte, segundo Olavo de Carvalho, essa noção de filosofia, ela se fundamenta numa tese, que é a tese do Erwin Panofsky, que foi um historiador da arte. Ok? Segundo Panofsky, as sumas teológicas, né, medievais, elas só foram possíveis por causa da arquitetura gótica. Então, segundo Panofsky, a genialidade de um São Tomás, de um São Boaventura, de São Alberto Magno, só foram possíveis porque antes deles, arquitetos fixaram na pedra das igrejas góticas uma série de simbolismos que traziam uma possibilidade, a possibilidade de intuir, através daquilo ali, certos princípios universais que não podiam ser expressos de maneira conceitual, mas só de maneira simbólica. Ou seja, as sumas seriam uma espécie de desvelamento desse simbolismo presente na arquitetura gótica. Então, segundo Panofsky, né, as sumas elas seriam, na verdade, produto da arquitetura gótica. Né? O filósofo, então, aí seria uma espécie de leitor privilegiado, capaz de traduzir o ato revelador da arte arquitetural gótica na forma de filosofia escolástica. Agora, quem era Panofsky? Quem era Erwin Panofsky? Panofsky foi discípulo de um cara chamado Abbe Warburg, que foi fundador do Instituto Warburg. Para quem não sabe, Warburg era judeu, tá? E no início do século XX ele deu princípio a estudos sobre o paganismo na Renascença, ou seja, sobre aquela tradição hermética, esotérica dentro do Renascimento. Tá? E seguindo a linha de Warburg, Panofsky fundou uma ciência chamada iconologia, o estudo dos ícones, né? O estudo dos símbolos arquitetônicos, artísticos, etc. O interessante é o seguinte, a iconologia de Panofsky foi o que deu fundamentação para os estudos históricos sobre a astrologia no mundo medieval, sobretudo no
período final da Idade Média. Aí vamos ligar aqui os pontos. O filho do Sr. Olavo de Carvalho, Luiz Gonzaga de Carvalho, sabemos, um estudioso da astrologia, assim como o pai também é. Inclusive, Olavo indica o curso do filho aos seus alunos, dizendo que é um curso que oportuniza o conhecimento de uma cosmologia tradicional, né? E essa cosmologia estaria basicamente fundada nesses conhecimentos astrológicos. Ora, se nós procurarmos a relação aí entre iconologia e astrologia, nós veremos que esses estudos iconológicos, esses estudos do Panofsky, acabaram fundamentando uma série de estudos que vão ser utilizados pelo próprio Luiz Gonzaga de Carvalho em seu curso. Entende? Então, o Panofsky, citado pelo Olavo nesse capítulo, ele não é um mero historiador da arte, né? Ele é fundador de uma ciência que deu fundamentação a um novo tipo de esoterismo dentro do século XX, que é esse esoterismo guénoniano, schwanniano, né? Um esoterismo que se coloca como uma corrente capaz de restaurar uma tradição antiga perdida, seria exatamente a mesma coisa que a maçonaria pretende fazer, né? O que os maçons buscam? Eles buscam restaurar esse conhecimento antigo, né, da arquitetura babilônica, persa, egípcia, medieval, e transmutar isso em uma filosofia, né, iniciática. Ok? Então não é à toa que Olavo cita Panofsky nesse capítulo. Quer dizer, Panofsky defende esta tese. Esta tese vem de encontro àquilo que o esoterismo maçônico entende como sabedoria, como filosofia, e aí nós percebemos uma ligação clara entre o pensamento de Olavo de Carvalho, aquilo que ele entende como filosofia, e aquilo que a própria maçonaria entende como filosofia, né? As noções, elas se encontram, ok? Então, para Olavo de Carvalho, só para nós podermos sistematizar melhor aquilo que nós estamos dizendo aqui, a filosofia não é uma discussão racional, nem um esforço demonstrativo, nem estaria ligada à lógica. Isso seria apenas uma mera técnica, aliás, descartável dependendo da situação. A filosofia seria então para ele unicamente o que? A unidade do conhecimento na unidade da consciência. Interessante, esse princípio, unidade do conhecimento na unidade da consciência, é um princípio gnóstico. Nesse ponto, eu indico aqui a vocês que leiam um artigo que eu publiquei no meu blog chamado Deus segundo Olavo, Gnose Reeditada, onde nós mostramos que o conceito de Olavo de Carvalho sobre o conhecimento de Deus, né, e a relação entre conhecimento e consciência são, na verdade, conceitos que estão relacionados ao gnosticismo, islâmico, inclusive. Isso, na verdade, já tinha sido demonstrado por Orlando Fedeli, um artigo dele. Nós fizemos apenas um artigo um pouco menos, como vou dizer, menos rebuscado, mais simplificado, mais esmiuçado, mostrando como essa conceituação de Olavo de Carvalho sobre o conhecimento de Deus tem uma relação com a gnose, tem uma relação com o esoterismo, ok? Outra coisa interessante também é o seguinte, né? Segundo Olavo de Carvalho, né, o grande objetivo da filosofia seria desencavar os conceitos da experiência, quer dizer, a experiência já traria compactadamente, né, a verdade. A verdade não seria algo a ser conquistada pela argumentação racional, não, ela já estaria ali presente na experiência, tá? O interessante é que na aula 18 do COF, o Olavo diz expressamente que não há nenhuma prova de que a experiência seja, né, o tribunal de julgamento do conhecimento. Quer dizer, por um lado, ele diz que a experiência é a base do conhecimento, por outro, diz que a experiência não é a base para se demonstrar um conhecimento ou para se impugnar determinada ideia ou não, enfim. Quer dizer, o Olavo a todo momento se contradiz, o que também é típico, né, do pensamento maçônico.
A maçonaria ela trabalha com a dubiedade, a ambiguidade. Né? Porque a característica da maçonaria é justamente essa ideia simbolista, né, de conhecimento. Quer dizer, você adquire conhecimento através do símbolo. E o símbolo ele sempre é dado a diversas interpretações. Ok? Bom, o problema básico de toda essa conceituação que o Olavo faz de filosofia é que quase toda a filosofia socrática, platônica e aristotélica é fundada em discussão, confronto de teses, conceitos opostos, dialética, enfim. Tudo que o Olavo diz que não é filosofia. Né? Então é bastante complicado. Né? Como nós podemos levar a sério essa conceituação que o senhor Olavo faz de filosofia? Não dá. Infelizmente não dá. Esse conceito está muito mais ligado ao esoterismo do que propriamente à tradição filosófica. Bom, passando aqui a outro ponto, pessoal. É interessante que o Olavo também, nesse capítulo, ele afirma que as sumas seriam resumos simbólicos, né, da realidade. Né? As sumas, que eu falo, as sumas teológicas do período medieval, aí voltando àquilo que ele fala sobre a tese de Panofsky, né? Diz o seguinte: Panofsky explica que a arquitetura gótica trazia, né, uma visão sobre a realidade, visão essa que era destrinchada pelas sumas, mas as sumas também não destrincharam tudo. As sumas também são repletas de simbolismos que precisam ser destrinchados. Agora, quem destrinchará esse simbolismo? Certamente aquele indivíduo que é iniciado, né, e que tem um conhecimento metafísico superior. Aí a gente faz a ligação entre isso que o Olavo diz, aquilo que Guénon e Schuon dizem, né, a respeito da necessidade de um indivíduo adquirir uma metafísica iniciática que lhe dará a chave para interpretar tudo isso. Tá? Uma coisa importante nisso tudo: o Olavo faz uma identificação entre aquilo que nós temos presente nas sumas teológicas medievais dos santos católicos com a escolástica budista. Ele diz o seguinte, que há na verdade um encontro de simbolismos. Então as sumas teológicas medievais teriam os mesmos simbolismos, né, que as sumas teológicas budistas, tá? E também, segundo Olavo, antes dessas sumas teológicas budistas aparecerem, houve uma arquitetura tibetana que trouxe aos teólogos do budismo essa experiência, esse contato com esses símbolos universais que teriam dado base para a constituição de uma filosofia budista. Tá? Quer dizer, essa é a mesma ideia de Anderson, a mesma ideia da maçonaria, a ideia de que existe uma tradição comum a todas as religiões, né? E uma tradição que estaria expressa em diversas culturas religiosas, né? Nas diversas arquiteturas religiosas. E para você encontrar o fundo comum disso aí, você precisaria de uma chave. Que chave é essa? A chave é a filosofia maçônica, ou seja, é o esoterismo. Né? E uma coisa interessante também que nós devemos citar aqui é o seguinte: na mitologia maçônica, ou seja, no mito de origem da maçonaria, eles dizem que são os arquitetos, né, das catedrais medievais, os pais da franco-maçonaria, da maçonaria especulativa moderna. Né? Quer dizer, não é à toa a citação de Panofsky. Né? Panofsky, quando fala ali da arquitetura gótica, ele está se referindo justamente aos franco-maçons que construíram essas catedrais, né, que, segundo o mito de origem maçônica, são os pais da atual maçonaria, porque eles que consignaram, né, ali no gótico todo esse conhecimento iniciático que foi sendo transmitido até os dias de hoje. Tá? A maçonaria ela tem um método de conhecimento próprio que é muito parecido com o método de conhecimento que o Olavo de Carvalho defende. O método de conhecimento da maçonaria se baseia em 3 aspectos: é um método visual, é um método simbólico e um método ritual. E nós estamos dizendo isso com base no quê? Com base em diversas obras de prosa sobre o assunto. Uma delas é essa aqui, La Maçonnerie, uma obra de Gonzalo Sanz Larrey,
e de Carlos Maior Lopes. Os dois são formados. Gonzalo Larrey é licenciado em Geografia e História, e o Carlos Maior Lopes é licenciado em Filologia e professor da Universidade Complutense de Madrid. Então são dois especialistas no assunto, e é em cima da obra deles, uma obra muito importante, adquirida por mim na Argentina, é que nós estamos aqui traçando esses aspectos. Então o método da maçonaria é triplo. É conhecimento pela visão, pelo simbólico e pelo rito. Nos primeiros graus da maçonaria, não se tem acesso à doutrina, mas apenas ao ritualismo. Então a maçonaria entende o seguinte: você tem que conhecer primeiro, tendo contato com o ritual. Então nada de passar filosofia, princípios, conceitos no primeiro momento. No primeiro momento você passa o ritual. Nos mais altos graus da maçonaria é que se dá acesso aos conceitos. Aí que o indivíduo vai ter acesso a toda essa metafísica iniciática. Segundo a maçonaria, a arquitetura é a mãe de todas as ciências, porque ela ensina três coisas: proporção, harmonia e beleza. Essas três coisas, segundo a maçonaria, são necessárias, essencialmente necessárias para construir o templo universal dedicado à glória do grande arquiteto do universo. Então, segundo a maçonaria, o que seria esse templo universal? Seria nada mais, nada menos do que a religião natural. O que é a religião natural? É aquela que pode ser percebida e conhecida por todos os homens, através do acesso a uma tradição comum a todas as religiões. Olha aí novamente aquela tese do Schur, da unidade transcendental de todas as religiões, que é defendida pelo senhor Olavo de Carvalho. Assim também acontece com os discípulos do Olavo. Os alunos do Olavo são divididos também em graus. Nós temos os alunos do primeiro grau, que são tratados como crianças. Olavo costuma direcionar a esses alunos apelos infantilizadores. Por exemplo, é muito comum Olavo apelar a esses alunos, exigindo deles uma confiança absoluta no mestre, exigindo deles uma gratidão ilimitada pelo suposto bem que ele está fazendo à pátria, e através disso ele vai estabelecer um controle mental. Uma coisa interessante na época em que eu fazia o COF, eu me lembro que Olavo falou de um tal de voto de pobreza em matéria de opinião. Muita gente seguiu isso aí. Mas, segundo Olavo, nós deveríamos escutá-lo durante anos, e só depois de um vasto estudo, de uma vasta leitura e de uma esforçada meditação naquilo que ele diz, é que nós poderíamos opinar a respeito de tudo aquilo que ele falou. Antes disso, nada de manifestar opinião. Bom, Pitágoras tinha também esse método. Nós sabemos que Pitágoras ele fundou uma escola iniciática na antiguidade, e tinha um caráter esotérico também. As pessoas que entravam na escola de Pitágoras tinham que fazer voto de silêncio durante anos e anos, só escutavam o mestre. Só depois de uma certa quantidade de anos, escutando o mestre e recebendo um ensinamento, é que poderiam se manifestar. Então Olavo usa o mesmo método de Pitágoras, que era um método caracteristicamente esotérico. Ok? Uma coisa também interessante que o Olavo faz com esses alunos do primeiro grau, são os seus aprendizes. Ele faz uma manipulação intelectual que parte de um empobrecimento analítico. Então você vê, por exemplo, no Throat Speak, que era geralmente destinado a esses alunos de primeiro grau, a esse pessoal que tinha um contato marginal com o Olavo de Carvalho, o uso de diversos chavões, o uso de frases feitas, o uso de uma linguagem mais direta, sem muita elaboração, era muito comum. Por exemplo, todo socialista é caracterizado como um verme, como salafrário. Não há graus, não há diferença
né, entre o socialista ignóbil que entrou no movimento sem entender direito o que é aquilo, ou o estudante de 18 anos que entrou na faculdade, que se filia ao DCE, começa a participar daquilo ali sem saber direito o que é, e o socialista que é o cara que já tem 50 anos de idade, 60 anos, que é o cara que é chefe de partido, que é chefe de movimento, sabe muito bem onde quer chegar. É bem típico isso no príncipe, quer dizer, essa falta de riqueza analítica, de complexidade analítica, né? Uma outra coisa também característica é o apelo de Olavo de Carvalho a que seus alunos leiam apenas aquilo que ele indica. Só se lê o que o Olavo indica, né? Nós tínhamos um conhecido que é assim, tudo aquilo que é indicado por Olavo era imediatamente comprado e encomendado. E se houvesse alguma obra que não tivesse sido indicada por Olavo de Carvalho, era logo vista como algo suspeito, ou, se não suspeito, algo dispensável, não era necessário ser lido no enriquecimento cultural, né? Uma coisa também comum é o seguinte: Olavo faz um forte apelo a esses alunos de primeiro grau, a esses seus aprendizes, né, de primeiro grau, que repudiem todas as outras instâncias de autoridade. Claro que ele não fala isso de maneira clara, né, mas faz recomendações implícitas a isso a todo momento. Por exemplo, né, Olavo tem uma lista lá de indicações de livros a serem lidos, né, e existem muitos desses livros aí que têm insinuações esotéricas, etc. e tal, e que inclusive constam dentro da tradição da igreja como uma literatura. Mas essa advertência da igreja contra a má literatura é desprezada sistematicamente. Deve-se ler tudo aquilo que o Olavo manda, mesmo que em algum momento da história da igreja tenha visto aquilo como uma literatura. O discípulo do Olavo, o aluno do Olavo, deve ler, né? Uma coisa também comum, acontece muito, e que é feita com muita frequência por esses alunos de primeiro grau do Olavo, é a campanha de defesa do mestre, usando uma série de subterfúgios absurdos, como por exemplo, recentemente houve uma campanha associando a ingratidão ao Olavo de Carvalho como um pecado que brada aos céus, um pecado contra o Espírito Santo. O Olavo de Carvalho mesmo disse isso, muita gente compartilhou aí via Facebook, dizendo o seguinte, que o quinto pecado que clama aos céus é o pecado da ingratidão, sendo que a igreja fala apenas de 4 pecados que clamam aos céus, né? Ele inventou um quinto pecado, o pessoal engoliu o negócio e compartilhou, né? E houve inclusive quem dissesse que falar contra o Olavo de Carvalho era pecar contra o Espírito Santo, porque ele é um testemunho, ou testemunha, né, profeta da verdade, né? E engraçado que tudo isso é dito, é compartilhado sem que se faça nenhum esforço, né, para demonstrar isso ser verdade. Eu havia me esquecido realmente que o Olavo considera que esforço de demonstração lógica não é algo essencial à filosofia. Quer dizer, a filosofia não precisa muito disso, é algo que pode ser desconsiderado ou colocado em segundo plano. Bom, basicamente o que nós tínhamos a trazer hoje era isso. Nós continuaremos a falar desse assunto no vídeo subsequente, e queríamos aqui comentar rapidamente sobre o nosso primeiro vídeo, terminando agora o nosso segundo vídeo, agradecendo as pessoas que teceram comentários elogiosos, dizendo também que ele teve um alcance bastante significativo, mais de 3.000 visualizações, e que nós colocamos no primeiro vídeo a possibilidade da contra-argumentação, ou seja, de que aqueles indivíduos que discordassem daquilo que nós trouxemos no primeiro vídeo, que se manifestassem e fizessem uma réplica à nossa fala. No entanto, não foi o que aconteceu. Muitos olavistas entraram em nosso perfil no YouTube, nosso mural do YouTube, para xingar, injuriar e ofender.
mostrando mais uma vez que são realmente uma seita, porque a reação que tiveram foi uma reação absolutamente emocional. Inclusive, no meio de todos esses indivíduos se manifestaram, nos chamou a atenção. Agora eu não me lembro o nome dele, mas ele usava uma linguagem muito semelhante ao de Olavo de Carvalho. Segundo o Jorge Velasco, aquele indivíduo ali é o Olavo de Carvalho, usando um perfil fake na internet para se manifestar de maneira implícita. E o indivíduo responsável por aquele perfil pedia a nós que tivéssemos a caridade de dar ao Olavo de Carvalho de defesa. Porque não se pode acusar um réu, ou condenar um réu, melhor dizendo, sem dar a ele o direito de defesa. Então, nós abrimos aqui o nosso canal para que o Olavo de Carvalho se defenda das acusações que estão sendo feitas. Posteriormente, se essa defesa for feita, nós prometemos publicá-la aqui. Agora, é claro que se ela vier a ser publicada, nós também nos colocaremos no direito de dar uma resposta ao que for falado. Então, em momento algum, nós nos negamos a discutir o assunto, né? Nós estamos querendo justamente isso, que o assunto seja discutido, ok? Diferentemente daquilo que faz o pessoal do círculo olavista, que vê o mestre como alguém inquestionável e passível, jamais passível, melhor dizendo, de crítica, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nós ficamos por aqui e desejamos que estas reflexões que nós trouxemos possa abrir aí a possibilidade de discussão mais aprofundada sobre a obra do Olavo de Carvalho, para que nós entendamos exatamente o que está por trás da formação dessa nova direita no Brasil. A alternativa à esquerda, efetivamente falando, nós temos aí hoje no Brasil, né, o PT, etc., não é a direita olavista. Não é a direita olavista. É outra coisa, o caminho é outro, não é esse. Esse caminho é um caminho que nos tornará servos da franco-maçonaria. É isso exatamente que o senhor Olavo de Carvalho quer. E é isso que ele alcançará caso esse círculo realmente consiga se transformar numa elite cultural e política que venha a influenciar os caminhos da nossa nação. Então, que Deus nos ajude. Até a próxima. Um abraço.